Olá, boa noite. Está todo mundo me ouvindo bem? Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Meu nome é Maria Carmo. Você está aqui nesse Space que vai ser entregue pela GovChain Lab. Quero agradecer as pessoas presentes. Hoje nós vamos falar de um assunto super quente, né? Que são RWA. Espero que a comunidade goste. Dani, você quer fazer algum comentário? Esse Space faz parte de um pacote de Spaces que fica por conta do Hub Online Brasil, aqui da comunidade Cardano, e por isso a gente promove esses Spaces. A gente traz pessoas de fora da comunidade para a comunidade e leva pessoas da comunidade para fora da bolha, já que nós entendemos, enquanto educadoras, eu e a professora Daniela, que o aprendizado cripto ele é multidisciplinar e tem muitas camadas. E existem muitas coisas e muitas pessoas para falar de coisas interessantes, e hoje aqui eu trouxe o Fernando. Seja muito bem-vindo. Fernando é advogado, é programador, é guitarrista nas horas vagas, porque eu já vi os vídeos dele ali brincando com a guitarra dele. Ele fala sobre DeFi, sobre tokenização e muitos outros assuntos. Fernando, se você quiser abrir o seu microfone, se apresentar aqui para o pessoal. Perfeito. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Já sigo a Maria Carmo há bastante tempo e conheço também razoavelmente a comunidade da Cardano. Tive a oportunidade de escrever um artigo, inclusive, há muitos anos, que foi publicado na revista da Escola Superior de Advocacia, né, sobre o projeto. Já faz alguns anos e fico à disposição aí para estar compartilhando com vocês aí o que for relevante aí para a discussão. Fernando, conta um pouco assim da sua experiência e como que você chegou em blockchain. Eu acho relevante, porque assim nós não nascemos blockchain, né? Nós somos profissionais às vezes de outras áreas, profissionais que estão interessados em outros assuntos e aí de repente acontece blockchain. Uhum. Então, é uma longa história, né? Embora seja advogado, o meu tema já lá na monografia de conclusão de curso foi sobre, isso lá por volta de 2008, né? Foi sobre moeda. Então, especificamente um tema de moeda mundial, né? Escrevi um artigo até que foi publicado na revista da Procuradoria do Banco Central, discutindo uma proposta que o Keynes fez em Bretton Woods, de criação de uma moeda mundial de reserva, que na época acabou sendo preterida pela proposta dos Estados Unidos, né, que acabou hoje configurando aí o sistema monetário. Então eu sempre tive sempre estudei esse assunto, ou seja, economia monetária internacional,
E paralelamente a isso, né, no trabalho de advocacia, comecei no âmbito do direito penal econômico, que é uma área que trabalha com crimes financeiros, e aí você acaba tendo que estudar a fundo, né, todo o funcionamento do sistema financeiro, mercado de valores mobiliários. E só que atuei um período não muito longo e comecei já a ir para a parte empresarial. Então eu comecei a prestar consultoria para algumas startups que algumas delas já lá por volta de 2015, 2016 já começaram a falar sobre criptoativos, né? Já falavam de uma forma mais incisiva, né, sobre o mercado, estavam buscando entrar nesse mercado e algumas começaram já lá por volta de 2017 a atuar no mercado de tokenização, ou que, na verdade, muitos queriam atuar, queriam saber como é que funcionava, e isso acabou me levando a estudar mais a fundo, né, esse mercado e buscar um conhecimento na área de programação também, porque a experiência que eu tinha lá atrás com parte de direito penal econômico, que você tem que conhecer o fato para você poder dar uma assessoria jurídica de qualidade, né? Então, no caso, o fato seria os produtos financeiros, o mercado de câmbio, funcionamento. E aí eu entendia que, como era um assunto relacionado à parte de ciência da computação, que eu deveria estudar programação. E aí eu fui estudar a fundo, seja por cursos, seja fazendo uma outra faculdade na área de internet das coisas. E logo comecei já em 2019, 2020 a lecionar também aí programação específica para DeFi. É, dei aula em uma das primeiras pós-graduações sobre blockchain, que foi na EA Banking School, que lançou um curso de Pro 2021, salvo engano. E depois dei aula em outra faculdade também sobre programação, mas sempre procurando trabalhar a parte de programação com a parte jurídica. Sempre o objetivo da programação era conhecer a fundo a tecnologia para poder orientar melhor, né, as empresas que queriam criar projetos de tokenização. Entendi. Eu acho importante contar um pouco da sua trajetória. Bom, vamos supor, tem gente que está vendo esse Space ao vivo, tem gente que vai ver depois. Então, vamos supor, a pessoa não sabe o que é RWA, Real World Assets, né? Que são investimentos do mundo real. Como você explicaria isso para uma pessoa? De forma que você entenda que seja simples para que as pessoas entendam. Uhum. Bem, desde quando eu conheci o Bitcoin, inicialmente estudei, obviamente, né, toda a filosofia por trás, né? Eu sempre me interessei pelo aspecto do comércio, ou seja, você poder transacionar de forma direta, no caso o Bitcoin, inicialmente como uma criptomoeda, mas você tem um sistema onde as partes poderiam fazer pagamentos de forma direta sem intermediários. Aí quando surgiu a tokenização, eu automaticamente levei isso, né, com uma ideia de você, a mesma coisa, mesma forma que você poderia negociar o Bitcoin de forma direta, P2P, por exemplo, você poderia fazer isso também por meio de usando os bens, usando os tokens para representar contratos, basicamente, mas que seriam os bens aí, os ativos do mundo real. Então eu sempre tive essa visão que seria possível, ou seja, você utilizar essa tecnologia para você criar um comércio integrado. Então eu procuro dizer que a tokenização ela é uma forma de você negociar contratos que você já negocia hoje com base em uma tecnologia, só que fazendo uso de uma outra tecnologia, que é uma tecnologia que te dá uma série de novas ferramentas. A principal, que eu gosto muito de ressaltar, é você ter uma rede global que conecta as partes de forma direta e que onde você tem uma interoperabilidade. Então, você pode ter, por exemplo, tanto a moeda quanto a representação dos bens padronizado, em forma de token, né? Então isso você elimina, né, os custos de transação, mas para não entrar muito em termos técnicos, eu gosto de falar basicamente o seguinte: é uma nova tecnologia para tornar o comércio mais integrado, comércio eletrônico especificamente, ou seja, sem intermediários ou com o mínimo possível de intermediários, mas a busca sempre uma negociação direta. Então, por exemplo, você está na frente de uma pessoa, você consegue negociar com ela, só que quando você vai para o comércio eletrônico isso não é possível. Tem todo um sistema, uma infraestrutura por trás, altamente complexa, que não é integrado, mas tecnologias como essas redes de registro distribuído, elas trazem essa possibilidade de a gente ter uma unificação do comércio. Certo. Em termos de RWA,
hoje, quais são, por exemplo, os principais no setor imobiliário, no setor secundários, em royalties, crowdfunding? Me dá exemplos assim de coisas que você tem visto na prática nesses últimos 2 anos. Olha, eu costumo dizer assim, que hoje, onde a gente tem uma aplicação já visível, né, da tokenização que eu considero que faz parte da RWA, porque você tem um token representando, de certa forma, ativos, né, o direito no mundo real, são as stablecoins. Eu acho que as stablecoins hoje são onde a gente consegue ver já um pouco do que essa tecnologia ela pode proporcionar, né? Então a gente tem hoje lá algumas stablecoins que tem uma liquidez muito próxima do dólar, né? E inclusive isso provocando aí, né, uma tensão do Estado, uma vez que muitas pessoas estão deixando de fazer operações de câmbio utilizando o dólar para utilizar stablecoins. E a stablecoin é basicamente um token, né, que visa representar um conjunto de ativos, no caso, por exemplo, for dólar, né, títulos públicos ou dólar mesmo em espécie. Hoje a gente tem uma regulação já na União Europeia específica para que eles chamam de money tokens, né, que englobam as stablecoins. E fora isso, a gente está num processo aí nos outros setores de ainda experimental, né? A gente tem sim uma série de projetos divulgando que estão fazendo tokenização no setor imobiliário, em todo tipo de áreas, né? Mas ainda são projetos que têm certas deficiências, né? A gente não tem ainda uma integração jurídica e técnica naquilo que eu entendo que seria o adequado, né? Para a gente ter esse token representando efetivamente um direito real. Mas a gente vai ver, se você for pesquisar na internet, você vai ver a BlackRock falando que já fez tokenização RWA, você vai ver empresas falando que já tokenizaram todo tipo de títulos de crédito, precatórios. Então, existe aí, e até mesmo quando se fala em crowdfunding, algumas empresas também, que no âmbito da CVM, né, com base na resolução 88 da CVM, também utilizando tecnologia blockchain nesse contexto. Mas é, a gente, como, vamos dizer assim, de certa forma, especialista, né, a gente tem algumas reservas em relação ao que tem sido apresentado como tokenização RWA. A gente entende que ainda é uma fase ainda muito de experimentação do que de fato um uso efetivo da tecnologia. Diferente do que acontece quando a gente fala em stablecoins. Stablecoins a gente tem de fato hoje um ativo, um token circulando globalmente em redes públicas, onde as pessoas estão utilizando efetivamente para fazer pagamentos, né, objetivando aí ter efeitos de estar utilizando uma moeda fiat, né, mas utilizando essa interoperabilidade que a representação por token proporciona, né? Então, em síntese é isso. Eu entendo que hoje o RWA, o que a gente pode ter a ideia mais próxima, né, do que ele seria hoje o que a gente vê nas stablecoins, como o Tether, o SDC, né, o SDT, principalmente. Ai, que bom que você falou. Eu já ia falar, né? Que às vezes a gente fala de stablecoin e nós não nomeamos. O grande desafio é que esses projetos é a questão da descentralização. E a outra questão é saber se esses projetos realmente mantêm aquele lastro do jeito que eles falam que é, né? Falta muita, em Uhum. termos de stablecoin, falta legislação e falta uma série de outras coisas, assim. As pessoas têm muitas dúvidas sobre se a tem método que fala que tem, se está tudo certinho nos balanços, mas enfim. Uhum. Acho que foi Exatamente. uma coisa interessante para você trazer, que na verdade, quando a gente fala RWA, às vezes a gente está falando de projetos, por exemplo, tem um projeto na Cardano que se chama Empower. A Empower é em Moçambique. Moçambique é constantemente atingido por terremotos, não terremotos, mas problemas climáticos, né, de grande proporção, aonde aquelas casas que são feitas de forma mais frágeis, com papelão, madeira, resto de construções que pegam em outros lugares, uma pessoa constrói a própria casa 6 vezes. E aí, o que que Uhum. eles fizeram? Foram lá no projeto Catalyst, financiaram uma casa e entregaram duas, e aí conseguiram entender quais os tipos de produto que tem uma certa duração, mas não é extremamente caro, e aí conseguiram construir casas, e essas casas são oferecidas
para pessoas que estão no limbo, porque tem muita gente que não sabe, né? Mas tem bilhões de pessoas no mundo que não têm certidão de nascimento, que não têm uma conta bancária. E aí, esse projeto, por exemplo, ele é da vida real, porque ele vem atender todas as pessoas que, por exemplo, a Caixa Econômica não atende, porque não tem todos os olerites, não tem todos os comprovantes. Só como um exemplo. Com certeza, exatamente. A questão das reservas que você mencionou na stablecoin é realmente uma questão importante, né? Hoje na União Europeia a gente tem uma regulação já vigente, né? Que é o marketing de criptoassets, e ele exige que cada stablecoin ela possa ser, vamos dizer assim, trocada, né, pelo ativo subjacente. Então, se você for emitir uma stablecoin e dizer que o token vale $1, você tem que ter um depósito de $1, né? Isso fez com que, por exemplo, o SDT não conseguisse adaptar essa legislação, né? Mas o SDC já conseguiu. Então, porque eles exigem que se a pessoa quiser trocar, ela tem que ter essa paridade, né? Então, isso já é uma coisa que a gente já pode dizer que já tem uma base jurídica forte, né? No Brasil ainda não tem ainda uma legislação, está sendo discutido agora pelo Banco Central, né? Mas com certeza eu vejo que essa tecnologia, né, ela pode, conforme você mencionou nesse projeto, ser utilizada aí com uma nova infraestrutura para facilitar, né, trazer projetos e trazer acesso aonde hoje a gente não consegue, o sistema tradicional não consegue atender, né? Eu costumo só fazer, quando eu falo questão de experimentação, etc., porque como a gente é advogado, a gente tem alguns projetos de RWA. A gente tem muita preocupação em como faz a ligação, a conexão da documentação física, né, dos contratos com os tokens. E alguns projetos não fazem essa vinculação de forma correta, o que, a depender do tipo de projeto, se for imobiliário, por exemplo, principalmente, né, pode trazer algum tipo de risco, né, para o consumidor, para o investidor, né? Mas, com certeza, essa nova infraestrutura aí, ela é bem disruptiva, né? Tem várias possibilidades aí de uso, né? Bom, a outra coisa que eu queria te perguntar, assim, baseado no seu artigo de 2021, você define a tokenização como a criação de uma ponte segura entre o ativo real e o digital. Como isso se materializa do ponto de vista jurídico e técnico? Em que Uhum. momento um token é considerado valor mobiliário e entra na mira da CVM ou do Banco Central? Perfeito. Então, hoje o princípio lógico, né, que a gente segue, tanto ele já está positivado na União Europeia, no Brasil não está na lei explicitamente, mas as autoridades CVM já aplicam, a gente chama de substância sobre a forma. Então, isso quer dizer na prática que a tokenização ela é vista como uma forma, ou seja, ela é desconsiderada na análise jurídica. Então, se eu for analisar um projeto de tokenização RWA hoje, eu vou, em regra, desconsiderar totalmente o uso de tokens nesse projeto. Eu vou analisar o contrato em si que está sendo ofertado para o mercado, né? Então, com base na natureza jurídica desse contrato, é que eu vou determinar se tem competência da CVM, se tem competência do Banco Central, né? No caso da CVM, a análise é a mesma, né? Independente, como eu falei, de ter tokenização ou não, em regra, e tem algumas poucas exceções que posso até falar, mas no caso da CVM, a gente tem hipóteses taxativas de valores mobiliários, por exemplo, uma debênture é um valor mobiliário. Se eu for tokenizar uma debênture, eu vou ter um valor mobiliário, não por eu estar tokenizando a debênture, mas por ser uma debênture que é o ativo subjacente, né? E, e aí eu tenho hipóteses que nós chamamos que são hipóteses que não são taxativas, é uma hipótese ampla, que é o chamado contrato de investimento coletivo. Aí é um pouco mais difícil, né, a gente explicitar aqui, né, mas, porque existe um teste que nós chamamos, o Royal Test, que é aplicado para saber se você tem ou não um contrato de investimento coletivo. Mas, assim, grosso modo, são contratos aonde você tem uma atividade de risco sendo desenvolvida, e você busca recursos no mercado para desenvolvimento dessa atividade, e a pessoa que está aportando esses recursos, ela não tem qualquer ingerência, né, sobre a administração. É a ideia do investidor do mercado de capitais mesmo, que aporta, que não é que tem uma ação preferencial, por exemplo, alguma coisa que é o investidor de risco. Ele aporta o capital, ele não quer saber o que vai ser feito, ele quer o retorno dele no final. Então você passa a ter esse contrato de investimento coletivo que é oferecido, ele passa a ter uma figura ali que vai efetivamente, que é o empreendedor, né, que faz a captação,
responsável por basicamente todo o risco do projeto, por administrar o projeto, né? Então, quando você tem essa captação pública, de forma para esse tipo de investimento, a gente tem a competência da CVM, né? Mas, como eu disse, tem uns critérios técnicos que você tem que submeter o projeto para ver se enquadra ou não nessa característica, né? Aí o Banco Central, ele entra quando você tem um ativo financeiro, também, mais uma vez, dependente de estar tokenizado ou não. Então, essa é a regra, ou seja, se você estiver fazendo alguma atividade restrita à instituição financeira, como captação, custódia, intermediação de recursos de terceiros, você vai obrigatoriamente ter que ter uma autorização do Banco Central. Só que agora o Banco Central ele tem uma competência nova, que aí tem mais a ver com o nosso mercado, que é por causa da Lei 14.478 de 2022, que ele passou a regulamentar o que é chamado de mercados de ativos virtuais. Aí a gente tem um conceito de ativo virtual que é altamente problemático, é incerto, inseguro, porque depende de uma regulamentação específica do Banco Central que não foi feita ainda. É um pouco difícil de explicar assim, mas é basicamente as normas do sistema financeiro são normas de competência, então você traz critérios discricionários para a autoridade, no caso, o Banco Central, para ele poder especificar, né? Então, esse é o tipo de lei que a gente tem hoje. E aí, no caso, se você tiver emitido um token e que for considerado ativo virtual, você deverá ter uma licença do Banco Central, mas também não está definida ainda, mas deverá ser definida provavelmente até o próximo ano, a gente está em consulta pública, né? E aí a gente tem hipóteses que não se enquadram nem na CVM, nem no Banco Central, quando você não tem valor mobiliário, não tem ativo virtual, e, grosso modo, você teria contratos que hoje estão regulados já, por exemplo, pelo Código Civil, né? Onde você teria, por exemplo, um contrato conforme a gente eu tenho um curso onde que eu ensino tokenização, é um curso completo de tokenização imobiliária, então a gente faz a tokenização no contrato de compromisso de compra e venda, por exemplo, que é o utilizado em venda de imóveis na planta. Esse é um tipo de contrato que ele não vai se enquadrar nem como valor mobiliário e também nem como ativo financeiro, ele é um contrato regulado pelo Código Civil. Entendi, muito obrigado. Tem uma outra coisa que tem aqui, daqui a pouco eu abro para o pessoal fazer pergunta, que você escreveu o seguinte, que não basta tokenizar, é preciso descentralizar. Você queria dar uma explicação melhor dessa frase que você usa sobre a Sim, respeito da descentralização? sim, com certeza. Isso é bem interessante e entra naquela hipótese que eu mencionei lá, que a regra é que se você tokeniza, não faz diferença nenhuma em termos jurídicos. Aí entraria na hipótese da exceção. Qual que é a exceção? É como eu vejo os smart contracts, né? Que na verdade, quando a gente fala de tokenização, a gente está falando sempre de smart contract, pelo menos na Ethereum, né? Eu não conheço muito a fundo a Cardano, né? Eu sou especializado mais na Ethereum, mas a gente sempre tem o token, ele sempre é emitido por um smart contract. E a ideia do smart contract é resolver problemas jurídicos, né? Que foi concebido pelo Nick Szabo com o intuito de, por exemplo, automatizar, né, a processo, evitar a inadimplência, principal objetivo inicial, né? Então você tornaria um contrato por meio de smart contract, em tese, a inadimplência seria impossível, né, de ser realizado. Então, o que eu quero dizer com não basta tokenizar, é preciso descentralizar? É que não adianta você só criar um token, você precisa utilizar a tecnologia para eliminar os riscos que justificam a regulação. Por exemplo, nas finanças descentralizadas hoje, você tem protocolos como o Uniswap, por exemplo, onde você tem o processo de compra e venda todo automatizado por smart contracts. Você não existe um sujeito que trabalha como um agente custodiante ali. A custódia do recurso é automatizada pelo smart contract. Ou seja, você elimina um risco que praticamente justifica toda a regulação do sistema financeiro, que é justamente o risco do sujeito que fica de você ter um custodiante e esse custodiante se apropriar dos recursos. Ou seja, você faz um depósito numa corretora hoje, por exemplo, de repente a corretora fecha, o dono pega esse valor e desaparece. Então, isso justifica que tem uma regulação severa se tratando aí de corretoras, de bancos, etc. Agora, quando eu consigo tirar esse sujeito e passo a automatizar por smart contracts, de uma forma aí descentralizada, né? Eu bato muito na tecla de uso de redes públicas, onde de fato você consegue ter uma auditoria, onde de fato você não tem como desfazer, né, a operação, aí você está eliminando um risco.
usando a tecnologia para eliminar um risco, e aí ela passa a fazer sentido. Então é isso que basicamente eu estou querendo dizer, né? Que não basta você tokenizar, você só criar um token, você precisa utilizar a tecnologia para descentralizar o processo. E aí, por meio da descentralização, você elimina riscos que hoje justificam a regulação, porque a regulação é baseada nos riscos advindos da centralização, né? E a ideia dos smart Sim. contracts é você eliminar isso aí, né? Eu já vi tanta coisa aqui em cripto, Fernando, que faz super sentido fazer tudo isso em termos de smart contracts. A gente tinha um projeto aqui, e esse projeto era para fazer, era questão de vídeos, era tipo como se fosse um outro YouTube. E o CEO, o co-founder, pegou os recursos e se colocou numa outra carteira e desapareceu. Então, quando você fala de fazer isso com smart contracts, você está praticamente cortando o risco humano, ou humano da corretora, ou humano que é o co-founder, tá tudo ali, inclusive transparente para todo mundo ver, né? Exatamente. Eu vejo que o objetivo da tecnologia é esse, né? Pelo que eu li nos trabalhos do Nick Szabo, né, que é o idealizador dos smart contracts, eu entendi que o objetivo da automação era justamente diminuir ao máximo a intervenção humana, que inclusive ele diz que é uma das principais causas até do risco cibernético, né? Que por mais que você tenha às vezes um sistema, quando você tem às vezes o fator humano, é onde você acaba entrando o risco. É um pouco eu sei que isso é um pouco, pode soar um pouco tecnocrático, né? Mas eu entendo que é o objetivo da tecnologia, né? Buscar automação, diminuir cada vez mais a intervenção humana. E, claro, se você tiver um contrato passível de ser auditado, né, uma rede pública, efetivamente, onde não existe algum com uma pessoa com conhecimento privilegiado ali para poderes, né, privilegiados, aí você tem uma segurança, né, maior, né? A gente já tem visto isso funcionando em muitos protocolos de finanças descentralizadas e no próprio Bitcoin. É, em curto e médio prazo, quais os setores que você vê que tem o maior potencial para tokenização? Que eles já tokenizaram carro, tokenizaram arte, tokenizaram várias Uhum. coisas, mas às vezes a gente vê essas reportagens e não são coisas práticas. Às vezes a lei não consegue nem abranger aquilo que os inovadores pioneiros estão fazendo, né? E para você, na vida real, no mundo real? Olha, hoje de tudo que a gente tem pesquisado aí há bastante tempo, né? Hoje eu tenho uma startup, né, que chama Data Currency, e o nosso carro-chefe aí que a gente está tentando, ainda está em processo de aculturamento, né, é no âmbito da seção de crédito. Hoje a gente tem, por exemplo, incorporador, ele tem crédito, ele faz a venda do imóvel na planta e muitas vezes ele precisa de recursos, né? Ele acaba vendendo, cedendo esses créditos geralmente para intermediários como securitizadoras ou até mesmo fundos de investimento, ou até mesmo para bancos, o que faz com que ele acabe perdendo, né, bastante nesse processo. Então a gente entende que se esse incorporador, por exemplo, criasse uma estrutura de smart contracts em vez de ele ceder esses créditos para uma securitizadora, ele poderia tokenizar esses créditos, até mesmo fracionar, e ceder para o público em geral. Porque na prática, quem paga efetivamente é o público em geral, que a securitizadora ela faz a captação com o público e compra os créditos do, do originador, né? No caso que seria o incorporador. E a tokenização ela possibilita justamente que você, desde que você implemente até com a tecnologia correta, de que você não precise mais desse intermediário, dessa securitizadora, que hoje ela faz um serviço que é sim um serviço importante, porque eles são profissionais especializados em análise de crédito, em fazer a seleção adequada de crédito, mas eu entendo que a blockchain ela tem o potencial e os smart contracts de substituir, né, esse trabalho, ou seja, o risco que hoje a securitizadora acaba sendo a responsável por avaliar, isso pode ser substituído pela tecnologia. Então eu vejo que no setor de crédito é um dos principais aí, onde a gente conseguiria ver uma aplicação é, eficiente da tokenização, porque você está tanto automatizando o processo, quanto você está eliminando intermediários, né? E aí você conseguir automatizar os pagamentos, tem uma questão de cessão de crédito jurídica que a gente precisa, por exemplo, notificar o devedor. Toda vez que é feita uma ação de crédito, você tem que notificar o devedor, porque senão ele não sabe para quem que ele tem que pagar, né? Com Smart Contract, por exemplo, você poderia automatizar tudo isso. O devedor continuaria pagando da mesma forma sempre,
só que o smart contract sempre vai redirecionar o fluxo de pagamento para os novos cessionários. Isso é uma coisa que é perfeitamente possível de programar, e eu acho que é o futuro, né? Se fosse um pagamento por stablecoin ou por uma outra forma de token, né? Então eu vejo que essa seria a possibilidade que a gente vê hoje mais factível, né? Muito obrigada. Eu vou abrir agora para o pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta por Fernando, quiser abrir o microfone. Se vocês têm alguma dúvida, gostariam de acrescentar alguma coisa, só pedir o microfone, tá? Ó, Rafael acabou de entrar, Átilo, Igor, Carlos, obrigado por vocês estarem aqui. Acho que é muito importante a presença de vocês. Depois fica gravado aí para a eternidade, a comunidade pode usar esse material. Bom, ninguém levantou a mão, ninguém pediu para falar, então eu vou seguir daqui. Fernando, que conselho você daria a desenvolvedores, advogados, investidores que querem entrar nesse mercado? Você sabe, né? Tem mais gente fora da bolha do que na bolha. E vamos supor que essa pessoa está ali fazendo uma pesquisa, querendo se achar. Fala aí, o que é o seu conselho para uma pessoa que está começando agora? Olha, eu acho que é uma coisa básica, mas não tem para onde correr, né? É o estudo. E aí, e para ser mais específico, no caso, por exemplo, o advogado, eu vejo que para você atuar como profissional nessa área, você vai ter que ter conhecimento na parte de tecnologia. Então, por exemplo, eu tenho um curso hoje, que é um curso de tokenização RWA, onde a gente explica, com base na tokenização no contrato de promessa de compra e venda, todo o processo, desde a elaboração dos contratos, no caso, a transformação do contrato de promessa de compra e venda em contrato de tokenização, até a programação do smart contract e a conexão das duas coisas. Então, a gente ensina a fazer todo esse processo. E aí eu digo o seguinte: você não, você não precisa, talvez não vai ser um programador de smart contract, mas você precisa saber traduzir ou saber fazer a conexão, conforme nós ensinamos, entre as coisas. Aí você, nem que seja para depois você passar isso para um programador profissional, para que ele possa daí fazer em produção, né, fazer as alterações. Mas você precisa ter o domínio dessa linguagem. Então, porque a gente vai estar sempre falando de tecnologia, do contrário, você vai ficar sempre no escuro. Então, por isso que eu não perdi tempo, mas eu fui investir mesmo em estudar, em fazer curso, em aprender a parte de computação. No caso, até fiz outra faculdade, mas hoje nem é necessário. Hoje é muito mais fácil, você tem muito acesso a cursos, etc. Então, o nosso curso, por exemplo, a gente ensina, tem a parte que é de direito, onde a gente trabalha a parte jurídica específica para tokenização, mas tem a parte de programação. Então, tem o nosso projeto prático, que é a tokenização do contrato de compromisso de compra e venda. A gente ensina a programação do smart contract, ensina a redação, a desenvolver o contrato, só que a gente tem módulos daí, por exemplo, só de programação. Então eu tenho um módulo, por exemplo, só para você ter uma ideia, né, da profundidade do nosso curso, a gente tem um módulo que ensina o aluno a criar uma réplica, claro, super simplificada, mas com os fundamentos da Ethereum, tudo em JavaScript. Então ali o aluno, nem que ele não vá programar, ou talvez ele vai até assistir as aulas e não vai nem implementar ali o código, mas ele precisa saber efetivamente o que é uma blockchain, como que ela é programada, etc, para ele poder oferecer soluções. Eu acho que essa falta hoje de conhecimento, de estudo, que acaba explicando um pouco ainda o atraso que a gente tem no sentido de desenvolver produtos, né? Porque hoje a coisa está acontecendo. Se você vai ver os protocolos de finanças centralizadas, né? Você tem hoje uma comunidade aí tecnológica, os produtos estão desenvolvendo. E essas pessoas que estão por trás do desenvolvimento são pessoas que de fato conhecem, né? Foram buscar ali hoje. Então eu vejo que tem que realmente estudar de forma séria, né? Não dá para só fazer leitura de blog e tal. Você tem que realmente colocar a mão na massa, buscar o conhecimento ali científico, né? Obrigado, Fernando. Carlos, você pediu o microfone, você quer fazer uma pergunta, fazer algum comentário? Boa noite. Eu quero sim, obrigado, Maria do Carmo e Fernando pela conversa. Eu tenho uma dúvida, Fernando, sobre a questão do fator de distribuição de tokenização, quando a gente fala muito, quando o evento vem para o mundo real, né?
um evento consequente disso, que seria o caso de inadimplência, né? Quando a gente fala aí numa questão de recebíveis, né? Que você até falou da seção de recebível. Uhum. Tem alguma forma de mitigar ou a não performance de algum ativo tokenizado ele tem que ser judicializado no modo analógico, vamos dizer assim. Uhum. Obrigado Então, aí. excelente questão, né? A gente trabalha muito com aquilo que está acontecendo, né? E com o objetivo. Acho que são duas questões. Hoje, do ponto de vista daquilo que é a realidade, as coisas não tem, a gente não tem alteração, né? Se teve uma inadimplência, você vai ter que executar. Mas o que a gente percebe, né, inclusive até em alguns até projetos aí governamentais como a Drex, né, por exemplo, que eu acho que é o que estaria mais próximo aí para a gente poder mencionar, é que a ideia, de fato, é você ter um controle sobre os ativos, né, sobre a propriedade, aí, claro, eu sei que é bastante polêmico isso, porque para justamente diminuir o risco de inadimplência e evitar essa cobrança judicial, tá? É, e como que você Mas faz isso? como se fosse uma alienação? É isso? A ideia é eles ter a tokenização do ativo, né, da propriedade, por exemplo, da pessoa tokenizada, e se ela Perfeito. efetivamente não pagar, o smart contract de forma automática já transferir a propriedade para o credor. Essa que é a ideia que a gente percebe que o Banco Central quer implantar, porque inclusive ele fala em diminuição de risco de crédito por meio da Drex, e não tem como se diminuir crédito, a não ser se você ampliar, diminuir o risco de crédito, a não ser se você melhorar a execução das garantias, né? Então, eles falam muito sobre essa questão aí, né? Que é basicamente você tentar trazer a lógica que a gente vê, por exemplo, nos flash loans, né? Onde você tem lá empréstimos sem garantia, sem precisar depositar colateral, tudo controlado pelo código. A ideia é implantar isso no âmbito do que existe hoje. Só que para isso você precisa tokenizar tanto os ativos quanto a moeda. E aí você tem essa proposta da Drex, né? Pra você ter uma ideia, a gente recebeu uma vez uma ligação, né? Foi uma conversa, né, numa instituição financeira, que eles estavam com um problema que é bem estranho, assim, que é só para quem está no meio ali que realmente vê esse tipo de coisa. Eles estavam querendo conceder empréstimos e geralmente eles concediam empréstimo, só que por meio de garantia imobiliária. Só que quando a pessoa chegava no cartório, ela desistia de colocar o imóvel dela e aceitava pagar um juros mais alto, mas não colocar o imóvel. O que eles queriam que a gente verificasse se seria possível? Que esse processo fosse automatizado de modo a fazer com que a pessoa não fosse no cartório. Porque se ela fosse no cartório, justamente por ela ir no cartório, eles estavam perdendo o imóvel. Eles queriam imóveis, não queriam cobrar juros mais caros, queriam garantia maior. Então, eu penso que aí a gente tem uma imagem um pouco de qual que é o objetivo, né, hoje principalmente das instituições financeiras, que são as que concedem mais crédito, né? Obrigada. Perfeito, obrigado. Tirou sua dúvida, Carlos? Sim, sim, tá mais claro, obrigado. Cara. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pedir o microfone? Nós estamos chegando ao final da primeira parte do Space, né, onde a gente discute o tema inicial, e agora a gente está indo para a segunda parte, onde o Munir vai apresentar algumas notícias da Cardano, né, que a gente pode falar de tudo, de várias coisas, inclusive o Fernando, quando ele fala de programação smart contracts, ele está se referindo, nesse momento específico, Solidity, não é isso, Fernando? E Uhum. tenho certeza, se você tiver interesse em aprender com a Cardano, a gente tem a Lovelace Academy com linguagem de programação lá, a gente está ensinando Plutus de graça, estamos acabando de fazer a tradução para português, vamos ter um curso de Aiken e vamos ter outro de Midnight, são muitas coisas interessantes que têm acontecido na Cardano, inclusive o Midnight é a nossa blockchain de privacidade, eu convido você para ver o material, vou te mandar o link do nosso Substack, tá bom? Ah, com certeza vou ver se tem um conhecido também que é o Maurício Magaldi, também bem ativo, que eu acho que trabalha com a Cardano e tal. Eu sempre estou acompanhando, mas não é o meu conhecimento mais aprofundado, né? Mas com Tá, certeza vou conhecer. Já ouvi falar da Pluto, já ouvi bastante coisa da linguagem funcional, né, que é utilizada já lá atrás e achei bem interessante. então é isso, Munier, é com você. Boa noite, pessoal. Trouxe algumas notícias aí para vocês.
Uma delas me chamou muita atenção essa semana, que é a questão da Ford estar iniciando uma parceria com a Cardano para armazenamento de dados legais e contratos e tudo mais da Ford, é, como maneira de poder poder armazenar esses contratos na blockchain de maneira que eles fiquem mais organizados e que eles possam controlar o acesso das pessoas a esses contratos e que dentro desses contratos possa haver uma pesquisa mais eficiente, possa haver uma organização mais eficiente. Então a Ford está buscando a Cardano aí para organizar essa questão de documentação legal dela. Segunda notícia que eu trouxe é que a aprovação, os analistas da Bloomberg, né, elevaram a aprovação dos ETFs de algumas altcoins, entre elas a Cardano, para 90%. Então, provavelmente a gente vai ter os ETFs aí aprovados até o final do ano. Então, além do Bitcoin, a gente deve ter agora, até o final do ano, os ETFs de algumas altcoins. E a última notícia que eu trouxe, na verdade, é um pouco polêmica, e eu trouxe justamente ela porque ela é polêmica e pode gerar algum debate entre a gente aqui, que é a questão de ter se aventado usar o tesouro da Cardano para comprar Bitcoin, né? Porque tá tendo um hype muito grande, né, de ações de holders de Bitcoin. Não só no exterior, mas aqui no Brasil mesmo, a Amélios, que é uma empresa, né, disse que iria fazer uma reserva em Bitcoin e as ações da Amélios, por alguns dias, valorizaram absurdamente por causa disso. Então, o próprio Hoskinson, em algumas lives, aventou essa possibilidade de usar o tesouro da Cardano para colocar um pouco de Bitcoin, né, nas reservas da Cardano. E aí, alguns outros atores, como membros da Solana, vieram dizer que essa proposta não seria muito boa, porque se a pessoa estaria comprando Cardano como uma maneira de comprar um tesouro indireto de Bitcoin, por que não comprar Bitcoin diretamente? Então virou uma discussão muito grande nas comunidades essas últimas semanas também, essa questão. Muito obrigado, Munir. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos os presentes. A gente está chegando ao final desse Space. Espero que essa informação contribua com pessoas que venham assistir essa gravação depois. E eu espero ver vocês nos próximos Spaces. Nós temos alguns ainda que vamos completar o projeto e temos também alguns Town Halls. Amanhã eu vou estar fazendo o Town Hall com o Otávio, do Cardano Feed. O Otávio é um dos brasileiros que mais aprovou proposta no Catalyst, ele tem time, ele tem desenvolvedor, então eu vou tirar dele nesse Space. Qual é o segredo? Depois do Otávio, claro, estamos aqui, eu e a Daniela, e é sempre bom a gente trocar essas ideias, porque tem empresários como o Rafael, que está aqui, que gostaria de usar o fundo, tem o Átilo aqui, ó. Gente, o Átilo criou um mapa interativo que qualquer pessoa pode colocar um negócio que recebe em ADA. Eu achei incrível. E essas coisas vão virar propostas no Catalyst, e, por favor, se cadastrem para votar, salvem o PIN de vocês, vá até o aplicativo, apoie as propostas brasileiras. Gente, está cada vez mais difícil conseguir aprovar coisas no Catalyst. E a gente precisa contar com a nossa comunidade. Gratidão, gratidão, muito obrigado. E a gente se vê no próximo Space. Até mais. Até mais. Obrigado, pessoal. Até mais, muito obrigado.